O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa traremos a questão 149. Que sucede à alma no instante da morte? Resposta dos Espíritos: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Comentário do Espírito Miramês: a alma, depois da morte, volta ao plano espiritual de onde veio. É como se estivesse internada em uma universidade, em contínuo aprendizado, e ao terminar o curso, voltasse ao campo de trabalho maior, a fim de se sentir mais livre no exercício das suas obrigações. Iniciamos, amigos ouvintes, os comentários aqui do grupo do Núcleo de Estudos Vinha de Luz. E observemos que Miramês nos diz que a reencarnação é oportunidade de incomparável significado para o espírito que praticou delitos, que se esquiva da responsabilidade, que se entorpece no prazer ou se embriaga na inutilidade. O conhecimento dos objetivos existenciais do ponto de vista espiritual constitui recursos valiosos e educativos para o reequilíbrio e a identificação com a consciência cósmica libertadora. Comentários do Espírito Miramês. A carne é uma bênção de Deus que nos compete aproveitar como sendo experiência valiosa. Quem despreza essa oportunidade no mundo é tomado de arrependimento constrangedor e busca a sua volta nas lides humanas com redobrados deveres para aliviar o fardo, a vida. Em se comparando com a eternidade da alma, o corpo humano é uma prisão-escola, onde as faculdades estão abafadas, se não oprimidas, dependendo de esforço próprio para que se inicie a libertação na luz do tempo e nas bênçãos de Deus. Nos nossos comentários, gostaria de trazer Joana de Ângeles no livro Oferenda, que nos aponta para algumas importantes reflexões que, unidas ao pensamento então do Espírito Miramês, contribuirão ainda mais para o nosso estudo. Joana nos lembra que a vida terrestre não é somente de aflição e dor, numa frequência de detestáveis tormentos. Isso ocorre muitas vezes por falta de análises de tal natureza, onde o ser se encontra com uma visão deficiente da realidade. Joana também nos lembra que a Terra é o que dela temos feito, aguardando o nosso contributo a fim de ascender na escala dos mundos. Esse planeta azul é a escola de almas, o educandário competente, onde constantemente adquirimos sabedoria e experiência viva. Também é o hospital abençoado que ensaia a recuperação da saúde, do corpo e do espírito, mediante a terapia do amor e da caridade. Lar gentil recebe os desertores e os auxilia na retenção dos valores transcendentes indispensáveis à felicidade real. Pois é, então, Regina, Miramês nos diz ainda, nos lembra que não devemos desprezar tantas chances oferecidas neste educandário terrestre, pois tão logo nos deparemos com o desencarne, libertos então do corpo físico e sendo plenamente espíritos, ao passarmos para o plano espiritual, munidos de nossas verdadeiras identidades, podemos nos deparar com amargos arrependimentos e profundas angústias ao constatarmos a irreparável perda de tempo diante das inúmeras oportunidades de aprendizado desperdiçado, meus amigos. Voltamos ao comentário do Espírito Miramês. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é, para nós outros, encarnados e desencarnados, um código que favorece a iluminação dos nossos sentimentos. Mas, para tanto, devemos procurar essa melhoria. A nossa parte temos de fazê-la.
E para exemplo, podemos observar a vida de Jesus na subida do Calvário, vencendo todos os obstáculos e vivenciando tudo o que falou aos homens. Aos comentários, então, meus amigos do nosso grupo, do nosso núcleo de estudos. Este código, então, Regina, contido no Evangelho de Jesus, favorece a iluminação de nossos sentimentos. Mas essa iluminação não se dá de forma gratuita e automática. Precisa ser desenvolvida por esforços que serão armazenados em nossa bagagem de incontáveis idas e vindas entre os planos físico e espiritual. Então, fazer a nossa parte, Martinha, é um contributo íntimo, pessoal, primeiramente a nós mesmos e, por consequência, ao nosso próximo, através dos exemplos que pudermos dar, das ações fraternas que exercitarmos. Regina, e por fim, ao nos aprimorarmos dessa luz, estaremos espargindo alegria, gratidão e o amor por onde transitarmos, tornando desse modo nossa bagagem leve e abundantes os verdadeiros prazeres em ambos os planos de nossas existências. Pois bem, Martinha, este código que nos fornece iluminação está nas bases do Evangelho do nosso Mestre Jesus, como dizem Miramês e todas as obras da doutrina espírita. Então, todo aprendiz que pretenda galgar as várias fases da ascensão espiritual o fará através da crescente iluminação interior que vá conseguindo desenvolver em si, seguindo obrigatoriamente esse código de amor. E a propósito, dentre as tantas oportunidades de iluminação, por via da exemplificação, poderíamos citar várias. Por exemplo, a utilização produtiva de nossas horas disponíveis para produzirmos o bem. Orar em favor dos outros, levando aos necessitados palavras de conforto, de acalento e esperança. Converter, sempre que possível, algum valor financeiro que reconforte aqueles que não sabem se terão ou não a próxima refeição à mesa. Pois vejam, amiga, são muitos os exemplos. Um outro, ir ao encontro da dor, como um compromisso habitual, acercando-se do irmão necessitado que luta, mas que também precisa da ajuda. Este é um exercício apropriado para avaliarmos o sofrimento alheio e, praticando essa empatia, podermos amparar os que sofrem. Também visitar hospitais, casas de repouso, instituições de saúde, exercitando a camaradagem com os doentes, dirigindo-lhes palavras e gestos gentis e cuidadosos. Pois é, simplificando, resumindo, o bom emprego da iluminação que nós alcançarmos pode se dar de muitas formas e com simplicidade, sem alardes, presunções ou vaidades. Não é difícil, não é impossível. Basta que nossas ações possam diminuir a aflição de alguns e promover, mesmo que por breves momentos, o contentamento em corações abandonados, abatidos por uma dor, ou aqueles mais sofridos, Tudo resultando, então, da solidão pela qual nossos irmãos passam. Estaremos lá, então, com a nossa iluminação, ou seja, com o nosso entendimento do que seja a nossa missão aqui na Terra, estender a mão para os que necessitam. Fazer a caridade. Exato. E precisamos insistir na busca da esperança e da absoluta confiança em Deus. Esta esperança que deve ser compartilhada, então, com os nossos irmãos. Lembrando que tudo acontece sob o superior controle de Deus. Também nossas vidas seguem por esse fluxo dadivoso de energias e vibrações, onde tudo tem razão de ser. Embora muitas vezes nos escape a percepção e a sensibilidade, o rio de amor que nos conduz. Precisamos entender as lições do Evangelho quando nos diz que devemos fazer a nossa parte. De forma alguma podemos nos desobrigar de ajudar os nossos semelhantes. O Pai confia em nós, cabendo a cada um de nós confiar nele, de modo a nos tornarmos trabalhadores ativos na obra do bem, cooperadores na grande obra deste Pai Amor, Deus. Traremos os comentários então do Espírito Miramês.
devemos estudar a questão das vidas sucessivas, que é uma lei em todos os mundos, um processo de elevação dos espíritos. Tudo existe para o nosso bem, esperando que busquemos conhecimentos no avanço da nossa libertação. O espírito encarnado deve meditar sempre que possa no mundo espiritual, nas comunicações dos espíritos com os homens e na reencarnação, pois o estudo dessa filosofia grandiosa irá abrindo caminhos para novos conhecimentos da verdade. A esperança irá tomando de mansinho seu coração, dotando a inteligência de maiores poderes para suportar os entraves da vida e renovando forças para vencer todos os problemas. Aprenderá, assim como conservar a alegria em todos os momentos, para saber que sempre está cercado de espíritos amigos compatíveis com os seus pensamentos. Muito bem, fazemos agora os nossos comentários e iniciamos dizendo que necessitamos nos reconhecer como seres vivendo experiências transitórias na matéria, sujeito então às leis divinas e imersos num universo infinito, repleto de mundos habitados. Devemos refletir que tudo em nosso planeta, a natureza e toda a humanidade, aqui estão com a finalidade de nos possibilitar o desenvolvimento material e espiritual. Reunindo então essas informações e delas extraindo os melhores entendimentos, sentiremos a necessidade de abandonarmos o mundo que antes habitávamos, reorientados e compreendendo ser a vida mais que tão somente aquela que trilhamos na existência terrena, o que, nos trazendo mais luzes, por conseguinte também nos trará mais alegrias. E à medida que estudamos a doutrina espírita, compreendemos os caminhos a serem percorridos e damos início então a essas mudanças. As visões turvas vão sendo clareadas, as atitudes renovadas. O que antes nos fazia padecer dá lugar às atitudes confiantes, nos dispondo ao trabalho salutar na busca de soluções. Os sentimentos elevados de amor à vida florescem em nós. E vamos sendo invadidos do pleno entendimento de que a vida recebida como presente do Pai Celestial deve ser vivida com intensidade e amor, sempre na direção do bem que podemos entregar aos nossos semelhantes. Para que todo esse processo enfim se estabeleça, é imprescindível que tenhamos em mãos a bússola aferida pelos ensinamentos iluminados do Mestre, que é a luz do mundo, da humanidade e do nosso planeta. Regina, então cabe a nós reconhecer em Jesus a esperança, a alegria e a certeza de que possamos vencer. Ou, por outras palavras, possamos reformar nosso mundo íntimo através do trabalho e buscando a ajuda divina, que nunca nos faltará. Nunca nos faltará, né, Martinha? Com certeza. Voltamos então ao comentário do Espírito Miramês. Atraídos pelo que somos, as nossas companhias espirituais são de acordo com os nossos sentimentos. Porém, a misericórdia de Deus nos favorece com a presença dos anjos, mesmo vivendo na inferioridade, para despertar os nossos próprios valores. Sendo assim, cabe-nos reconhecer que Deus é Pai de amor, começando a atender aos chamados da consciência divina para acendermos a luz dentro de nós pelos processos de uma vida reta em caminhos favoráveis, onde Jesus está sempre nos dando as mãos e nos ensinando como caminhar. Diremos que o Mestre Jesus sempre está conosco, como a Martinha já havia falado, mas precisamos fazer o movimento de buscá-lo para dentro das nossas vidas. Há muitos caminhos a serem percorridos no plano terreno. Aprendemos a discernir dentre eles os que mais nos sejam benéficos e lucrativos.
Investimos energia em muitas horas de trabalho e dedicação com vistas ao nosso lugar ao sol, mas pouco tempo de nossas vidas reservamos à caminhada para dentro de nós mesmos, a que é mais essencial. A hora é chegada, um lampejo de luz foi visto e é o sinal. Um clarão norteador, límpido, sereno e firme, dentro da confusão e alarido dos dias sobre a terra. Aponta para um horizonte pleno de luz. Não percamos tempo, meus amigos. Aproveitemos a oportunidade embarcando nessa nau que nos convida a navegar por águas tranquilas e puras na direção do bem. Que lindo convite para os nossos corações, então, Regina. Agora trarei os comentários do Espírito Miramês. Desta maneira, quando chegar o momento da passagem para o mundo espiritual, estará o encarnado preparado para tal evento, com serenidade e esperança, e preparado, igualmente, para voltar ao mundo quantas vezes forem necessárias para a sua felicidade. Neste clima de confiança em Deus, pedimos ao Senhor que nos ajude a compreender os desígnios dos céus, tornando-nos luz, que possamos iluminar aonde quer que formos, servindo de instrumento para animar, ajudar, a servir os nossos irmãos, que sofrem os desgastes da ignorância. Pois bem, Martinha, Regina, nossos comentários. A turbulência do voo dependerá do passageiro. Aqui, uma viagem a bordo da nave chamada existência terrena e logo ali, noutra, a existência espiritual. A tranquilidade da viagem dependerá inteiramente de como cada um souber aproveitar as lições disponíveis durante o voo. O pouso, ou seja, o final de cada etapa dessas duas viagens poderá ser sereno e indolor, ou sob solavancos e muitas asperezas. O importante é estarmos atentos e sabermos aproveitar os ensinamentos adquiridos, vivenciados em cada etapa da vida, adotando os acertos e descartando as faltas. Enfim, selecionando cada uma das muitas lições recebidas. Sendo assim, meus amigos, finalizo o trabalho de hoje com um trecho do livro Depois da Morte, de Leon Denis, que nos diz, aspas para Denis, um conhecimento mais completo das potências da alma e da sua aplicação deverá modificar totalmente as nossas tendências e os nossos atos. Sabendo que todos os fatos da nossa vida se inscrevem conosco, testemunham pró ou contra nós, dirigiremos a cada um deles uma atenção mais escrupulosa. Esforçar-nos-emos, desde então, por desenvolver os nossos recursos latentes e por agir por nosso intermédio sobre os fluidos espalhados no espaço, de modo a depurá-los, a transformá-los para o bem de todos, a criar em torno de nós uma atmosfera límpida e pura, inacessível aos fluidos viciados. Quando Denis nos diz para nos esforçarmos por desenvolver os nossos recursos latentes, é porque nós já temos esses recursos dentro de nós. Nos foi dado pelo nosso Pai. E esses fluidos, uma vez dispersos, nós podemos cada vez mais depurá-los e, como diz Denis, transformá-lo para o bem de todos. Porque daí nós vamos criar essa atmosfera, como ele diz, límpida e pura. E ela sendo límpida e pura, não dará acesso a fluidos viciados. Porque nós estudamos aqui no nosso núcleo de estudos espíritas isso. Nós temos que manter a vibração sempre positiva, sempre no bem. E uma vez que nós transmitimos o bem, esse bem chega no próximo de alguma forma. Então é aquela crescente, não é mesmo, Paulo? Fazendo uma analogia, aquela gota que nós soltamos numa superfície líquida e ela vai formando círculos concêntricos, ou seja, aquilo que é de bom, que nós trazemos para nosso convívio,
ele vai se ampliando e vai alcançando cada vez mais distância e abrangendo cada vez mais as pessoas. É a vibração positiva, né, que vai se ampliando, amplificando. É a mesma coisa que a luz, uma vela. Eu tenho uma vela na escuridão, ela pode ser uma pequena luz, Ilumina mas até ela ali. já vai iluminar até ali. Se vem outro de lá também com uma vela, já amplia. Exatamente. A claridade vai se ampliando. E assim, se nós todos agirmos, no momento que nós todos, humanidade, agirmos assim, nosso planeta logo será realmente esse planeta de regeneração. E de luz.